Oi, quarto ano, tudo bem? A Prá tá passando mais uma vez agora com a aulinha de História. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o homem e a natureza. Mas antes eu gostaria de que vocês identificassem no livro de vocês o conteúdo, as páginas, tá? E posteriormente as atividades. Vamos lá? Bem, o conteúdo está presente nas páginas 38 a 41 e a atividade que você irá realizar está presente na página 42. Vamos lá? Bem, damos o nome de paisagem geográfica ao conjunto dos elementos modificados muito ou pouco pela ação do homem de uma maneira cultural, tá? Então, os elementos culturais são frutos do trabalho realizado pela sociedade humana dentro do espaço. A paisagem não é a mesma em todos os lugares, como a Pró já falou anteriormente, as paisagens elas tendem a mudar, a depender da região, da cidade, da localização, porque cada região tem um clima, então tudo isso influencia, tá? Além dos aspectos naturais, como a Pró falou agora, que também transformam a paisagem, ok? Se você chegar hoje numa cidade que esteja tendo um evento cultural, você vai perceber um ambiente totalmente adaptado à realidade daquele evento. Então, isso é uma realidade cultural, ok? Os elementos naturais ou físicos, quais são? Vamos conhecer agora. São os lagos, os rios, as montanhas, as serras, florestas, chapadas, descampados e muitos outros. Então, chamamos a reunião dos elementos naturais de paisagem natural, tá? Quando a gente vê uma paisagem que há interferência humana, a gente tem os elementos humanos ou culturais, que é tudo aquilo criado pelo ser humano, como casas, fazendas, os prédios, ok? As estradas. Então, a paisagem com elementos humanos é chamado de paisagem cultural, ok? Só a natureza cria formas naturais de modos diversos. O ser humano, ele molda essa paisagem de acordo com a sua preferência. Então, as atividades da comunidade vão influenciar nessa transformação de paisagem. A ação humana sobre a natureza tem sido tão grande que podemos dizer hoje que quase não existem áreas intocadas pelo homem no planeta Terra. Principalmente devido à tecnologia que o homem consegue ir onde ele quer. Ele consegue conhecer, ele consegue explorar. Assim como o homem já foi à Lua, já mandou equipamentos a Marte para fazer pesquisa. Então, a tecnologia ajuda bastante nessa questão, nesse aspecto de conseguir fazer com que ele chegue nos lugares em que ele queira chegar, certo? Então, em muitas sociedades do mundo, o ser humano só utilizava aquilo que ele necessitava e, com isso, o impacto ao meio ambiente não era tão grande. Hoje em dia, as coisas mudaram, o homem quer coisas novas, ele quer inovar, ele quer explorar, ele quer conhecer e ele acaba criando produtos para utilização no dia a dia e isso faz com que haja uma degradação muito grande do meio ambiente. Tá? À medida que o tempo passou, a humanidade criou essas técnicas para facilitar a sua vida. Então, essas novas necessidades estão fazendo com que as transformações do ambiente, do planeta, ocorram de uma forma muito acelerada. Aí entra aí a questão do clima no planeta, que tem aumentado bastante, entre tantas outras consequências que acabam não sendo positivas para o meio ambiente. Ok? Então, as paisagens estão cada vez mais mudadas e influenciadas pelo homem, tá? Se você parar para fazer uma análise de uma paisagem natural há 50 anos atrás e o que nós temos hoje, não é muito diferente, aliás, não é muito parecido, é bastante diferente, tá? Se você trabalhar com imagens de satélites, de devastação ambiental, você pegar uma imagem de 10 anos atrás, você vai perceber que as imagens de hoje estão muito mais devastadas. Então, o ritmo está bem acelerado. Isso está sendo muito negativo para o meio, mas infelizmente o homem tem esse poder e essa interferência sobre o meio ambiente, ok?
Então, gente, várias mudanças no uso da terra são consequência do aumento da população. Então, quanto mais existem pessoas que nascem, que crescem e precisam desses recursos naturais, mais isso está sendo tirado da terra. Então, a natureza sente bastante esse impacto. Essa preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade só surgiu por volta do século XIX. Mais de 50 anos para cá, várias mudanças climáticas foram identificadas, principalmente a destruição da floresta amazônica, que é hoje uma grande preocupação, tá? Os madeireiros tiram as árvores para vender as madeiras, desmatam as áreas, entra aí a questão do problema da extinção de animais. Isso é um problema ambiental muito grande, tá? Porque atinge as cadeias alimentares, que a gente já estudou em ciências, né? Então, se há um processo de extinção, isso vai atingir a vida que vive nessa floresta, porque uns dependem dos outros para sobreviver, certo? Então, é uma cadeia, é um processo. Essas mudanças, elas estão fazendo com que alguns lugares da Terra, por exemplo, tenham chuvas escassas, com isso muda o clima do planeta, tá? Causando uma certa desordem no território, no ambiente, ok? Então, dependendo bastante da Terra e dos recursos que ela nos dá, a diversidade das espécies que contribuem para a estabilidade e resistência desse ecossistema é indispensável. Degradar o meio ambiente, gente, é uma ação negativa contra nós mesmos. A terra é nossa casa, nós precisamos da terra para sobreviver. E nós precisamos dos recursos naturais, a água, as plantas. Então, se o homem destrói, ele está matando a si mesmo, ok? A natureza tem sentido muito isso. Então, quais os caminhos que podemos tomar para diminuir os impactos do homem no planeta? Reduzir o consumo dos recursos naturais, por exemplo, construir casas de madeiras que consumam, na verdade, menos recursos naturais, utilizar a reciclagem, voltar a tecnologia para esse problema. A tecnologia já é capaz de diminuir muito a questão do impacto do meio. Então, o homem deveria criar projetos com essa finalidade. E até já existem, mas elas não são tão grandes, assim, em tamanho, numa proporção tão elevada como deveria, entenderam? Então, deverá também estabelecer políticas de controles mais responsáveis. Se a população cresce rapidamente, cresce a necessidade desses recursos naturais, tá, gente? Então, isso também, de certa forma, causa um problema. Problemas sociais, como a pobreza, a distribuição injusta de recursos, né, que a gente já até mencionou no início do vídeo. Então, gente, é isso aí. Essa é a nossa aula de história. Eu irei aguardar a correção, tá? Participem da aula direitinho, mandem a foto da atividade para a prova. Eu estou aguardando. Um super beijo para vocês.